boa tarde. A gente até aqui já viu o contexto histórico, né, do surgimento da teoria de Vygotsky, né, em que contexto que ele nasceu, em que contexto que ele viveu, como que estava a Rússia, né, a Bielorrússia naquele momento, né, que vai se tornar... Era a Rússia, eles eram russificados, havia um projeto de russificação, né, já falei isso para vocês. Com a Revolução, as coisas mudam para os judeus, eles passam, né, acontece a possibilidade deles serem aceitos, desenvolverem trabalho junto ao governo, trabalhos, né, públicos, conseguirem trabalhos, né, emprego. E ele volta para Gomel e começa a trabalhar em Gomel, na educação, né, preparando professores, e ele entra na psicologia em busca de respostas para a educação, mas encontra uma psicologia toda dividida e fala que era preciso criar uma nova psicologia. Eu acho que já falei também que o Robesbaum falava que a ciência também estava em crise, porque a ciência já tinha descoberto que, apesar de todas as conquistas e descobertas científicas, não se resolviam os problemas humanos, os problemas da humanidade. A diferença, a desigualdade, já se tinha essa consciência. Né? E além das ideias novas serem usadas por grupos ideológicos diferentes. Né? Por exemplo, quando Darwin lança suas ideias, anuncia a sua descoberta sobre a evolução das espécies, comprova que as espécies evoluíram, e a teoria de Darwin é usada para outros fins, né? Para provar, por exemplo, que haveria uma superioridade de uma raça sobre as outras, né? Claro, da raça branca, europeia. Então, a Rússia estava em transformação e eles trabalham muito freneticamente envolvidos com essa transformação, acreditando nessa reevolução, né? Vemos também o documentário As Borboletas de Zagorski, os princípios educacionais de Vygotsky, no vídeo, aquele texto sobre esses princípios educacionais, o vídeo da Marta Cora Oliveira, né, também com os princípios educativos de Vygotsky. E agora vamos entrar no Leontiev, que é o livro O Desenvolvimento do Psiquismo. O Leontiev, vocês sabem, junto com Luria, é quem leva Vygotsky para Moscou, e ele foi trabalhar com Luria e Leontiev no Instituto de Psicologia de Moscou. Então, eu já coloquei o texto no AVA, e já coloquei também uma apresentação em PowerPoint sobre as duas pequenas partes que a gente vai ver aqui no começo do livro, que é o aparecimento da consciência humana e o desenvolvimento da fala, do pensamento e da linguagem. Então, bom, por aí, né, se ele diz que a consciência apareceu, eles são evolucionistas, né, eles não são criacionistas, né? São evolucionistas, acreditam que o homem evoluiu de uma espécie de símio para a nossa condição atual, né? Que isso se deu num longo processo, né? E que a passagem à consciência, quer dizer, a aquisição da consciência humana é o início de uma etapa superior do desenvolvimento psíquico, né? Um reflexo consciente, você ter consciência, e que isso surge, né? Que a consciência surge por meio do trabalho, da atividade de trabalho junto, né, com a linguagem, né? Consciência, atividade e linguagem surgem junto, né? Linguagem e consciência surgem graças ao trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a atividade intencional, né, de transformar a natureza. Né? Por meio do trabalho eu transformo a natureza e me transformo.
né? Só que ela é intencional, eu tenho que ter consciência do que estou fazendo. Então, por isso que o animal, a atividade animal não é considerada trabalho, né? É atividade. O animal não tem consciência, né? Uma aranha faz uma teia maravilhosa, mas ela não tem consciência, ela faz porque está escrito na biologia dela, né? É uma coisa atávica, é uma herança atávica, é uma herança biológica, né? Ela não tem a intenção de fazer, ela faz a teia, né? Ao contrário, né, o Marx tem um texto que fala que a melhor aranha, a aranha que faz a teia mais sofisticada, teria inveja de um arquiteto ruim, que fizesse uma casinha que desmoronasse, porque o arquiteto teve a intenção de fazer a casinha, né? E a aranha não tem a intenção. Então, sobre o aparecimento da consciência humana, ele vai dizer que é fruto, né, é resultado de um longo processo, né, e que, né, ele vai dizer, a humanização é esse momento histórico, né, que não é um momento, é um período imenso, né, que se deve ao aparecimento do trabalho sobre esta base da sociedade. É o trabalho que vai fundar, né, que vai dar, né, essa atividade consciente feita em conjunto, né, que vai dar origem à linguagem e à consciência. Então, para Engels, ele diz, o trabalho criou o próprio homem, né? Aí acrescenta que o trabalho criou também a consciência do homem, né? Então, o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho acarretaram a transformação e a hominização do cérebro, dos órgãos de atividade externa e dos órgãos dos sentidos, né? Na página 71, tem um mapa, né, da estrutura do córtex cerebral, e Leontiev explica os traços qualitativamente novos desenvolvidos em decorrência do trabalho. Ele vai falar, olha, foi com o trabalho e com o desenvolvimento da linguagem e da consciência que surge o córtex cerebral, né? Essa parte nova, né? Então, aí ele vai falar, escreve Engels, primeiro trabalho, depois dele, ao mesmo tempo que ele, é linguagem. Tais são os estímulos essenciais sob a influência dos quais o cérebro de um macaco se transformou, pouco a pouco, num cérebro humano que, malgrado toda semelhança, o supera de longe em tamanho e em perfeição, né? A estrutura do cérebro humano é mais complexa e evoluída que a do símio. Então, ele fala dessas etapas, né, do desenvolvimento das coisas que vão surgindo, do desenvolvimento dessa nova parte, que é o córtex, né? No homem de Neandertal distinguem-se nitidamente as novas áreas corticais, ao passo que nos símios antropóides essas áreas estão ainda imperfeitamente diferenciadas. Aí ele vai dizer que o órgão principal da atividade do trabalho do homem é a sua mão, né, que pode atingir sua perfeição graças ao próprio trabalho. Quer dizer, aí o homem vai criando um instrumento, e o instrumento também vai modificando o uso da mão e vai desenvolvendo novas funções cerebrais, né? Vai aperfeiçoando o cérebro, né? Só graças a ele, graças à adaptação a operações sempre novas, é que a mão do homem atingiu esse alto grau de perfeição que pode fazer surgir os milagres dos quadros de Rafael, as estátuas de Thorwaldsen, a música de Paganini, né? A mão vai desenvolvendo funções novas, mais finas. Imagine um neurocirurgião, a delicadeza do gesto de um neurocirurgião, a precisão dos gestos finos, né? Então, esses novos traços, especificamente humanos, se refletem na estrutura do córtex cerebral. Estudos demonstram que a superfície que ocupa a projeção de órgãos motores, como a mão e os órgãos da linguagem sonora, cujas funções estão mais desenvolvidas nas condições da sociedade humana, né? Trabalho, comunicação verbal.
O Luria vai, falando sobre a plasticidade do cérebro, o Luria vai demonstrar que os hemisférios cerebrais correspondentes à visão, audição, etc., atrofiam quando não são utilizados. E as formas de recompensar ilustram a plasticidade do cérebro. O cego, a parte da visão, o hemisfério, a parte da visão atrofia, mas as outras partes aumentam, né? Elas crescem, elas se desenvolvem mais para superar aquela deficiência. Então, o cego tem melhor olfato, tem melhor percepção, tem melhor, né? Desenvolve mais a audição, né? Toda a pele dele sente de forma mais específica do que os que enxergam, né? Isso ilustra a plasticidade do cérebro, né? Essa compensação. Então, no aparecimento, nessa longa fase de aparecimento da consciência, os órgãos dos sentidos vão se aperfeiçoando sob a influência do trabalho e em ligação com o desenvolvimento do cérebro. O sentido do tato vai se tornar mais preciso, o olho humanizado vê mais coisas do que o das aves, mais perscrutantes, e o ouvido torna-se capaz de desenvolver diferenças sutis entre os sons da linguagem. Então, tudo isso é criado, né? Tudo isso é desenvolvido, tudo isso não está posto na nossa natureza, foi desenvolvido na nossa natureza com o trabalho. Então, não é uma coisa natural, é uma coisa desenvolvida, é criada. É por isso que a gente vai ver que a percepção não é um dom, não é um sentido natural, ela é social, né? A audição é social, né? A fala é social, né? Então, né, com o aparecimento do trabalho, o trabalho vai se aperfeiçoando, vão criando novos instrumentos, esses novos instrumentos vão criando novas funções para a mão vai adquirindo novas habilidades e isso vai fazendo desenvolver o cérebro, né? Então, o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho modificaram a aparência física do homem, bem como sua organização anatômica e fisiológica. Então, ele foi preparado por uma longa evolução anterior, isso foi sendo preparado por milênios, né? E provavelmente um grande passo foi a passagem para andar, né? Para levantar a postura, livrar as mãos e andar sobre 4 patas, né? Quando as mãos já não precisaram acompanhar a marcha, elas ficaram livres para pegar outras coisas, né? A vida humana também foi um fator essencial para o aparecimento do trabalho, né? O trabalho só poderia aparecer entre animais que vivessem em grupos e apresentassem formas desenvolvidas da vida em comum. Então, por exemplo, ele diz que por mais complexa que possa parecer as atividades de uma horda de símios, né, elas são limitadas pela biologia, porque elas são ditadas pela biologia, porque elas são naturais, elas não são criadas, elas não são desenvolvidas, né? Outra coisa, condição necessária para o aparecimento do trabalho é a existência das formas desenvolvidas de reflexo psíquico da realidade. Todos esses elementos, né, no decurso desse longo processo evolutivo, constituíram as condições para o surgimento do trabalho. Então, o que é o trabalho, né? O trabalho, ele vai dizer, é a atividade especificamente humana. Ele diz que o trabalho é um processo que liga o homem à natureza, o processo da ação do homem sobre a natureza. Marx escreve, o trabalho é primeiramente um ato que se passa entre o homem e a natureza. O homem desempenha aí, para com a natureza, o papel de uma potência natural. As forças do que o seu corpo é dotado, braços e pernas, cabeças e mãos, ele as põe em movimento a fim de assimilar as matérias, dando-lhes forma útil à sua vida.
ao mesmo tempo que age por esse movimento sobre a natureza exterior, ele modifica a sua própria natureza também e desenvolve a faculdades que nela estão adormecidas. Então, imaginem como que a vida da gente muda com o desenvolvimento da energia elétrica, por exemplo, que a gente... com a própria iluminação. Quando você deixa de dormir quando o sol se põe e deixa de acordar quando o sol se levanta. Quando você tem esse domínio da natureza. Todas essas conquistas obtidas por meio do trabalho humano, da atividade intencional do homem, vai modificando o próprio homem, né? O homem modifica a natureza e se modifica. Então, é uma relação de dupla transformação entre homem e natureza. Então, ele se caracteriza, o trabalho se caracteriza por dois elementos independentes. O uso e o fabrico de instrumentos, a atividade coletiva, né? O homem entra em relação com a natureza, com outros membros de uma determinada sociedade. É apenas um intermédio da relação com outros homens que se efetua a relação com a natureza. Trabalha desde a sua origem um processo mediatizado, mediação, outra concepção fundamental nessa teoria. É por meio da mediação que a gente aprende, é por meio da mediação que a cultura é transmitida de geração a geração. Mediação é uma concepção fundamental, uma categoria fundamental dessa teoria psicológica. Então, trabalha desde a sua origem um processo mediatizado, simultaneamente pelo instrumento e pela sociedade. Então, de novo, ele vai explicando, como eu já disse que eles escrevem dialeticamente, ele vai explicando a cada novo item que ele traz, ele vai explicando. Aqui, de novo, ele fala: a atividade instrumental no animal não tem o caráter de processo social. Por quê? Porque um macaco, por exemplo, pode pegar uma vara e alcançar uma fruta, um fruto de uma árvore. Só que ele larga a vara e come o fruto e deixa aquela vara ali, né? O homem não, o homem vai pegar a vara e vai mostrar para o filho que com a vara ele alcança o fruto, vai guardar a vara, e esse instrumento vai modificar as suas funções mentais, né? Então, o macaco não vai ter a memória, né? Ele vai encontrar outro fruto novamente, vai ter uma vara, ele pode não se tocar que a vara pode alcançar o fruto, né? Ao passo que o trabalho humano é uma atividade originariamente social, assente na cooperação entre indivíduos e que supõe uma divisão das funções do trabalho. Então, o trabalho é uma ação sobre a natureza, ligando entre si os participantes, mediatizando a sua comunicação. Ele fala ele descreve uma cena em que caçadores, né, primitivos, o homem primitivo, quando um grupo desses homens primitivos cerca uma caça para caçar, um espanta a caça para os outros pegarem, ali já tem consciência. Porque se fosse ditado pela biologia, ele avançaria na caça para comer a caça e imediatamente matar a sua fome. Mas se ele está com fome, ele espanta a caça para os outros pegarem, porque os outros têm mais condição, porque estão em vários, a consciência já está aí presente, né? Então, o Marx escreve que para produzir, os homens entram em ligações e relações entre si, e destas ligações e relações sociais se estabelece sua ação sobre a natureza, a produção. Então, aí ele descreve essa partilha, né, das atividades, né, que no processo, inicialmente essa divisão é fortuita e instável, né, assim, é você que vai escutar a caça, são vocês que vão pegar, mas no decurso do desenvolvimento ela já toma a forma de uma divisão primitiva, de uma divisão técnica do trabalho, né? Já tem uma consciência instituída aí, né? Então, a certos indivíduos incumbe a conservação do fogo e a preparação das refeições,
há outros à procura de alimento. Entre as pessoas encarregadas da caça coletiva, umas têm por função bater a caça, outras espreitá-la e apanhá-la. Isso acarreta uma modificação profunda e radical da própria estrutura da atividade dos indivíduos que participam do processo de trabalho. Então, ele vai dizer que o objeto da atividade animal sempre se confunde com o seu motivo biológico, né? Se o animal agarra, caça, a onça pega o carneirinho porque ela está com fome, né? A atividade é motivada pela ação biológica, né? A estrutura da atividade do indivíduo colocado nas condições do trabalho coletivo como um batedor que participa da caçada, já não, né? Ele já tem a intenção, já aparece aí. Então, a ação, isso é, a separação do objeto da atividade do seu motivo, só é possível no seio de um processo coletivo agindo sobre a natureza. Geneticamente, pela sua origem, a separação entre o motivo e o objeto da atividade individual é o resultado do parcelamento em diferentes operações de uma atividade complexa, inicialmente polifásica, mas única. Então, eu sugiro que vocês assistam, eu já coloquei lá o link, A Guerra do Fogo, e sugiro que vocês assistam o filme A Guerra do Fogo, para observarem essa é um filme brilhante, né, já tem uns 30 anos, feito por um francês, e em que existem grupos mais avançados que outros em relação à linguagem, ao riso, à atividade e o próprio ato de fazer o fogo, tá? Bom, então, o Vanderlei Cordo, em 2006, também, trabalhando sobre o conceito do trabalho, escreve que o trabalho é uma ação de dupla transformação entre homem e natureza, em que o homem transforma a natureza e se transforma. Está aí a apresentação e está aí o capítulo. Boa leitura.